As misericórdias do Senhor realmente são grandes para Ele estar aqui, só Ele mesmo, né? Porque se dependesse do homem, eu no meu caso, eu ia preferir estar muito longe daqui. Glória a Deus. Sexta-feira à noite, sábado, domingo por aí. Então, muitos se deliciando, mas não mais do que nós. Eclesiastes capítulo 3. Amém. Glória a Deus. Essa versão aqui não gosto. Para o de hoje, ela não foi apropriada não. Peguei uma versão mais antiga e coloquei aqui. Lá diz, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem a sua ocasião própria. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, ocasião, tempo e propósito. Esse versículo ele é interessante, essa passagem, porque ele já determina, nós que somos ansiosos, né? O homem, a natureza do homem é a ansiedade, e esse versículo ele meio que nos diz assim: calma, fiquem tranquilos, porque a seu tempo oportuno tudo vai se ajustar, né? Tudo vai se ajustar. E existem realmente situações difíceis que podem ocorrer, que ocorrem constantemente conosco. Agora, essas situações Deus permite. Para quê? Para que no momento oportuno a sua vontade, como é que eu coloquei aqui? Que no momento oportuno os seus planos se estabeleçam constantemente e de forma conforme Ele planejou. Então Deus vai permitir dificuldades em nossas vidas para que em tempo oportuno o que Ele planejou se estabeleça e permaneça. Agora, o que acontece? O que pode acontecer nesse meio termo aí? Deus planejar e até esses planos dele se concretizar. Muitas adversidades podem ocorrer no caminho. Mas nós, como seres humanos, como filhos de Deus, temos apenas que permanecer. Temos que permanecer e aprender a distinguir o tempo dele, a distinguir
distinguir os desígnios, a vontade de Deus. Em cada, olha só, em cada momento de nossas vidas. É tempo, tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então Deus vai permitir dificuldades, segundo o seu propósito, para que os planos dele se estabeleçam em nossa vida. Nós temos que nos manter firmes, posicionados, entender esses planos, para que a gente consiga entender cada momento da vontade dele no decorrer da nossa vida. Por quê? Porque Deus não tem somente um plano, ele tem um plano principal. Mas dentro daquele plano principal, muitos outros vão se agregando à nossa caminhada. Então, até pastor Cleito, pastora Deslene chegar aqui dentro da missão Ressignificar, aqui nesse CAIC, muitos planos e outros muitos planos foram passados na vida deles, inclusive a preparação, até que aqui chegasse. Mas a permanência na presença de Deus e cumprindo aquilo que Deus determinou na vida deles, foi o que fez eles chegarem até aqui. Amém? Deus sonhou o indescritível para o homem, coisas que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, é o que diz a palavra, né? E o que acontece? O homem renunciou. Está lá em Gênesis. É interessante que todas as vezes eu sempre falo disso, né? Eu não consigo me apartar disso daí. Só que o que acontece? Deus não desistiu. E o que ele preparou e o que ele sonhou lá atrás no Gênesis é o que é estabelecido, que prevalece até hoje. Não mudou. O que ele sonhou, o sonho que ele sonhou para nós, permanece. Se eu, por um motivo ou por outro, eu saio dos seus propósitos, eu saio dos seus caminhos, eu deixo de estar debaixo do seu plano, vou passar por dificuldades, por circunstâncias, mas o sonho dele, o plano dele ainda é aquele que está lá no Gênesis. Só que o que acontece? Infelizmente, assim como lá no Gênesis, né, o homem, o ser humano, ele, assim como os planos de Deus, ele também não mudou. Ele continua fugindo. Ele continua se distanciando dos planos de Deus. Muitos de nós se distanciam dos planos de Deus. E aí o que acontece? Por que talvez muitos se distanciam, assim como nós, que já vamos falar de nós aqui, do nosso meio, que já conhecemos a Deus e temos entendimento que Deus tem um plano específico para nós. E muitos mesmo que a gente conhece, eles acabam não sofrendo, não aguentando a pressão e acabam se desviando e acabam se afastando de Deus. Por que será? Um dos motivos, eu vou citar só esse único motivo, que talvez eu entenda muito bem, e ontem o pastor Cleito até falou por algo sobre isso, é o que acontece. Deus estabeleceu bênçãos na nossa vida. Só que o que acontece? Quando Deus estabelece bênção, o que acontece? O que vem junto com as bênçãos? Lutas. Isso aqui é um tempo cronometrar, tá, gente? O que vem com as bênçãos? Lutas. E muitos, não suportando as lutas, acabam se afastando. E aí o que acontece? Vai ser a palavra onde geralmente vai acontecer a palavra que eu realmente quero falar hoje, que o Senhor me deu. Aí o que acontece quando a gente se afasta? Porque com as bênçãos em lutas, aí o que era para ser, o que está lá em Eclesiastes 3:1, um propósito na nossa vida, passa a ser cativeiro. E aí eu pergunto: propósito ou cativeiro em nossas vidas? O que nós vamos escolher? O que nós temos escolhido? Propósito ou cativeiro? E aí o que é cativeiro? Cativeiro é aquilo que nos priva de liberdade,
é estar recluso, preso em um determinado local. Detalhe, cativeiro, esse cativeiro que nós estamos falando, aqui que eu vou falar, não é um cativeiro onde a gente vai estar com a liberdade privada, simplesmente. Mas é um cativeiro onde o inimigo oprime e nos tira do posicionamento e da vontade de Deus. E nesses cativeiros, nem todos sabem que estão cativos. Aí é o cativeiro mais perigoso ainda. E o que é propósito? Propósito são sonhos de Deus. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Jeremias 29, 11 e 13. Alguém lê para mim? Jeremias 29, 11 e 13. Propósito. Cativeiro e propósito. Porque meditei os pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, Jeremias fala que Deus sabe quais são os pensamentos. Na Almeida atualizada, eu gosto dessa versão porque ela traz um linguajar um pouco mais arcaico. Então, ele fala de planos. Eu bem sei os planos que tenho sobre vós ou para vós. Planos de paz e não de guerra. A maioria das nossas versões, planos de paz e não de mal. Nela, planos de paz e não de guerra. Esses são sonhos de Deus, é o propósito. Então, o propósito são sonhos gerados por Deus. E cativeiros? Cativeiros são provocados exclusivamente por mim. Só está em cativeiro quem provocou esse cativeiro. Tem muita gente preso inocente, muita gente que não cometeu crime e que está preso. Dependendo da situação dele, ele até está em cativeiro, mas dependendo da situação, não está em cativeiro. Ele está preso, ele é prisioneiro, mas ele não está em cativeiro. Eu vou explicar. Todo cativeiro, sem exceção, é provocado, como eu já falei, por mim, é provocado por nós. Vamos observar primeiro o cativeiro babilônico. Falei que o cativeiro ele é provocado. Vamos observar o cativeiro babilônico. Jeremias 25, não precisa ler não. Jeremias 25, de 1 a 11, vai falar, começa falando que a palavra veio a Jeremias, a palavra veio através de Jeremias, Jeremias começa a falar, e ali o Senhor vai falando, Jeremias vai falando que tem 23 anos que Jeremias vem falando àquele povo, que Deus vem falando com aquele povo, para eles se converterem, saírem dos seus maus caminhos, deixarem a adoração de outros deuses e voltarem para Deus. 23 anos se passaram de Jeremias. E mandou, e Jeremias ainda fala, Deus mandou todos os seus servos e todos os seus profetas, e ainda assim vocês não atentaram. E aí, por conta disso, Deus vai mandar sobre vocês ajuntar todas aquelas nações que estão ao redor e vão fazer de vocês povo cativo. Então, olha só, eles foram feitos prisioneiros e cativos pelos povos que estavam ao redor, com permissão de Deus, por conta da rebeldia e da desobediência que eles agiram com relação a Deus. Então, foram eles que provocaram o cativeiro na vida deles. Todo cativeiro é provocado por nós mesmos. Não é português, não tem exceção à regra. Não tem exceção à regra. Outro
cativeiro? Um cativeiro individual. Não pelo pecado, mas pela teimosia, que foi o cativeiro que Jonas entrou, né? E Jonas entrou, não precisa abrir também não, no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 17, diz que Deus mandou um grande peixe, e aquele peixe engoliu Jonas, e Jonas passou ali no ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites. E ainda diz o seguinte, que lá ele começou a orar a Deus, e ele disse que lá dentro do ventre do peixe queimava como no Seol. O que vai ser Seol? É um inferno. E a gente sabe que lá arde com fogo e enxofre. Então, Jonas sentiu um pouquinho no ventre do peixe. A gente sabe que dentro do estômago de qualquer ser vivo existe ácidos. Então, com certeza, Jonas, lá no ventre do peixe, ele deve ter sentido um pouquinho daquele ácido na pele dele. Mas Deus é misericordioso. Então, Jonas, quando Deus deu uma ordem a ele, para ele ir a Nínive e pregar para aquele povo, Jonas desobedeceu, resolveu ir por outros caminhos, e o caminho esses outros caminhos acabou resultando na barriga de um grande peixe. Ou seja, foi Deus que mandou o peixe para engolir. Na realidade, o que Deus fez foi mandar um socorro para ele. Mas, para Jonas, 3 dias e 3 noites, no estômago, sentindo arder como se estivesse no Seol, foi cativeiro. Foi um cativeiro provocado por ele mesmo. Outro tipo de cativeiro, também que não foi por questão do pecado, como foi lá no cativeiro babilônico, não foi pela desobediência, como foi o de Jonas, mas é uma peregrinação, vamos dizer assim, por 40 anos, que foi o povo hebreu que permaneceu no deserto. Porque Moisés deu uma ordem para pegar os espias, 12 espias, um de cada tribo, mandar lá à terra prometida, para poder averiguar e ver como é que era aquela terra. Voltam 12, 10 dos 12 voltam com más notícias, 2 voltam com boas notícias. E esses 10 criou uma confusão tão grande naquele meio, que queria inclusive agredir a Josué e Caleb, que eram 2 que traziam as boas notícias. E no decorrer desse acontecimento, que está lá em Números, capítulos 13 e 14, a gente vai ver que Deus chegou e falou: por conta disso, por conta dessa situação, vocês vão caminhar pelo deserto para cada ano que vocês deveriam passar aqui, vai ser crescido 1 ano. Cada dia vai ser como 1 ano. E aí, 40 anos peregrinando no deserto. Só que o que acontece? Nesta peregrinação no deserto, neste cativeiro, eles tinham liberdade para ir e vir. Olha, se eu não quiser ficar no deserto, está cheio de cidades ali pelo lado. É só ir embora e ir para aquela cidade. Se aceitassem, permanecesse lá. Então, estão observando como nem sempre um cativeiro, necessariamente, ele é reclusão. Cativeiro pode ser na mente, nos nossos dias de hoje. Então, todo cativeiro, obrigatoriamente, sem exceção, ele é gerado por nós mesmos. Aí a gente vai falar do propósito de Deus agora, que eu queria falar exclusivamente da vida de José. Aí a gente vai falar, José ficou preso, José ficou cativo. E aí, ele estava em cativeiro ou ele estava debaixo de um propósito? Faz diferença. Porque o que José viveu foi o que Deus havia planejado, algo lá para frente, ao qual tinha que ser começado em algum tempo. E Deus resolveu chamar José
para cumprir esse propósito. Só que para cumprir esse propósito, o que aconteceu? Aconteceu adversidades na vida de José. Lá, um pouco antes, eu falei que muitos, às vezes, não querem ficar no propósito de Deus, porque ficando debaixo do propósito de Deus vai vir bênção. Não tem como não ser abençoado. Mas com as bênçãos, vem lutas. E aí, muitos, como eu falei, fogem. E José? E José fugiu ou não? Só que todas as vezes que a gente recebe bênção, o que acontece? Alguém observando do lado vai gerar situações que podem reagir contra a gente. Foi o que aconteceu na vida de José. A partir do versículo 30, do capítulo 37 do livro de Gênesis, vai começar essa situação na vida de José. Quem foi assim praticamente José com relação, já nesse capítulo 37? José, ele era quem? O preferido de papai, preferido de Jacó. Por que ele era o preferido de Jacó? Era o filho da velhice. E era filho, além de filho da velhice, era filho de quem? Da amada, ao qual ele trabalhou por 14 anos para poder se casar. Aí, era filho da velhice, era caçula e era filho da amada. Será que alguma coisa concorria para fazer com que outras pessoas quisessem ciúmes de José, ou quisessem estar no lugar dele, ou provocassem qualquer ira? Só por isso já seria o suficiente. Mas não bastando, Deus já tinha escolhido José também, já tinha um propósito já tinha um propósito com José. Então, quando vem bênção, vem luta, também não tem exceção. Não adianta, gente, está debaixo do propósito de Deus. Não adianta ninguém falar: agora aceitou Jesus, vai ser pai, sua vida vai virar, vai ser uma maravilha. Amém, é verdade, só que com lutas. A diferença é que é Deus quem guerreia em nosso favor. Essa é a diferença. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é por Ele. É por Ele. E aí não tem como ser derrotado. A nossa ansiedade, o nosso medo, os nossos desejos pelas coisas que estão no mundo é que vão nos afastar. Mas somos nós que entramos em cativeiro. Então, esse foi em Gênesis 37, versículo 3, né? E lá diz: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Além de ser preferido, além de privilégios, ainda ganha presente. Como é que o povo não vai ter inveja, gente? Como é que o povo não vai ter inveja? Vai ter inveja sim. E olha só o que recaiu sobre ele por conta disso, por ser filhinho de papai. Ele foi invejado pelos seus irmãos. Gênesis 37, 11a. Seus irmãos, pois, o invejavam. Outra coisa que recaiu sobre ele: ele foi rejeitado. Ele não só foi invejado porque é uma sequência, a gente permite que o mal entre no nosso coração, e aí o mal ele só vai caminhando para um grau maior, e o abismo só vai aumentando na nossa vida. O mal cresce e o abismo, e a gente afunda em um abismo. O mal cresce e o abismo na nossa vida vai afundando. Então ele foi rejeitado pelos irmãos. Está lá em Gênesis 37, 18. Eles o viram de longe, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Além de ser invejado e rejeitado, né, o mal só vai aumentando. Ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido e feito como escravo. Está lá em Gênesis 37, 28. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, aos quais o levaram
para o Egito. Bênção, propósito que Deus sobre nossa vida, lutas, permanecer e entender o propósito e os desígnios no tempo, em cada momento da nossa vida, é o que vai fazer a diferença. Além de ser invejado, além de ser rejeitado, além de ser vendido e ser feito escravo, ele também foi tentado pela esposa do seu Senhor. É uma área que poucos homens resistem e escapam. E aí, em Gênesis 39, vai de 11 a 18, mas eu vou ler só o versículo aqui. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço, ele tinha acesso à casa, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Resumindo, a esposa de Potifar já tinha preparado o terreno para poder criar um laço e laçar José. E aí, a gente, dando continuidade na leitura, a gente vai perceber que ele sai, literalmente ele foge, tanto que ela fica com a túnica dele, né, a capa dele, e aí depois, além de ser tentado, ele é caluniado, ela relata uma história diferente daquilo que ocorreu, mas ele foge. E aí, o que acontece? Principalmente a lição que fica para nós: o pecado está à nossa porta o tempo todo. Somos nós que decidimos pecar ou não. Somos nós que decidimos entrar em cativeiro ou não. A decisão é minha. Eu não posso culpar a ninguém. Como costuma dizer o pastor Cleito, o saco de desculpas, ele não funciona para nada. E para isso, muito menos. O cativeiro é decisão individual, particular, privada, de cada um mesmo, como eu costumo falar no português bem dizido. Então, é escolha. Cativeiro é escolha. José preferiu o cárcere, mas não entrou em cativeiro. Observa que depois de ser invejado, depois de ser rejeitado, depois de ser vendido e feito escravo, depois de ser tentado e caluniado, o seu senhor, vendo aquela cena que foi relatada por sua esposa, o pega e lança no cárcere. Gênesis 39, 20. Só que ele foi para o cárcere injustamente. Ele estava no cárcere, ele estava preso, mas não estava em cativeiro, porque o cativeiro ele rejeitou. A figura que a gente ouve no Novo Testamento falando por várias vezes: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. 3 ou 4 dos livros, das cartas que ele escreveu, ele estava em cárcere, ele estava preso, mas ele falava: eu sou prisioneiro de Cristo, não sou prisioneiro dos homens. Paulo também não entrou em cativeiro. Ele podia estar preso, ele podia estar privado de liberdade, ele podia estar privado do ir e do vir, mas ele não estava privado mas ele não estava em cativeiro. Ele não estava em cativeiro. Então, propósito são sonhos de Deus para a nossa vida. Cativeiro é a privação da nossa comunhão com o nosso Deus. E só quem pode privar a minha comunhão com Deus sou eu. Não tem. Paulo estava preso, José estava preso, mas a comunhão com Deus eles não perderam. Então eles não estavam em cativeiro. Detalhe para a vida de José: José viveu com sua família até seus 17 anos. Gênesis 37, 2.
Dos 17 aos 30, foi escravo e prisioneiro. Gênesis 41, 46. Depois dessas coisas, viveu por mais 80 anos. Depois que ele esteve na presença de Faraó, foi feito governador, ele viveu por mais 80 anos. Morreu com 110. Interessante. Até os 17 anos, ele viveu como queridinho do papai. Dos 17 aos 30, preso ou escravo. 13 anos. Então, 13 anos só da vida de José foi o que ele passou privado de liberdade, sem poder tomar decisão por ele mesmo. Eu posso até tomar decisão de entrar aqui, de entrar ali, para poder fazer os meus afazeres, de acordo com o que foi me determinado. Mas ele não tem liberdade para ir e vir. O povo, lá no deserto, eles tinham, mesmo estando em peregrinação, em um certo cativeiro, eles tinham liberdade para ir para onde quiserem. Mas, para eles chegarem até a bênção, eles iam ter que passar os 40 anos no deserto. Se saíssem, iriam perder. Então, José passou 80 anos vivendo boa vida e 13 anos privado de liberdade. Andar com Deus, debaixo do propósito com Deus, seja com lutas ou não, o tempo de deleite, o tempo de gostosuras, vamos dizer assim, vai ser muito maior do que os tempos de tortura e de privacidade. Então, andar com Deus, a gente pode até ficar, por determinados momentos, sermos injustiçados, ficar até em casamento, como ficou Paulo, como ficou José, ser feito escravo. Mas nós não estaremos cativos. Andar com Deus, quem anda com Deus, independente da situação, jamais estará cativo. Amém? E aí o que acontece? Depois, lá mais ou menos lá nos seus 30 aos 30, esteve na presença de Faraó. Aí depois 7 anos de boa colheita, né? E depois, salvo engano, 37 anos depois, com 37 anos, José entende o propósito de Deus na vida dele. Mais ou menos aos 37 anos. Olha o que está escrito lá em Gênesis, vamos abrir lá, Gênesis 45, de 5 a 7. Amém. Gênesis 45, de 5 a 7. Agora, pois, não vos entristeçais, nem aborreçais por me haver vendido para cá, para o Egito, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome. Então, 39 anos, né? Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e guardar-vos em vida por um grande livramento. José foi entender o propósito de Deus na vida dele com 39 anos de idade. Ou seja, dos 17 até os 39. E aí, se alguém puder me dar essa conta aqui agora, não dá não. Então, só ali ele foi entender o propósito. E quando que ele entendeu o propósito? Quando ele enxergou os irmãos dele. Ele poderia ter voltado para a terra? Poderia. Ele poderia ter dado a passada lá? Poderia. Mas olha o que sucedeu. Foram os irmãos dele. Tudo o que ocorreu na vida dele foi consequência do que os irmãos dele planejaram para ele. Então, aquele tempo todinho, José podia estar com uma certa mágoa, com um certo ressentimento, com ódio, não quero mais saber o que será que de repente aconteceu com a minha família, mas ele não ia lá, de repente ele estava com alguma coisa guardada. Mas naquele momento,
o Espírito Santo entrou em seu coração, se havia alguma coisa que eu não posso afirmar, porque não. Aí foi arrancado. Ele foi curado, ele perdoou seus irmãos, e ele entendeu o propósito de Deus e até falou: por isso que eu passei por tudo aquilo. Mas ele só chegou aqui nesse propósito porque ele permaneceu no propósito de Deus. Amém? Amém. E aí, o que vem ser propósito? É aquilo que alguém busca alcançar. É uma missão. José tinha uma missão. Não tinha nem ideia de que missão que ele tinha, mas ele tinha, e ele cumpriu. Ou seja, propósito, quem estabelece, nesse caso, quem estabelece é Deus. Os propósitos são Deus que estabelece. É claro que no decorrer da nossa vida, nós também vamos ter sonhos. Mas como foi lido lá em Jeremias, ele é que sabe quais são os planos dele para nós. Mas no decorrer do plano dele, a gente também vai realizar os nossos. Deus é maravilhoso, gente. A gente não vai ficar preso, escravo de Deus, não. No decorrer de cumprir o plano de Deus, Deus vai permitir que eu ter sonhos e cumprir esses sonhos. E não vai ser pouco. José passou 80 anos vivendo em deleite e só 13 em cárcere. É Deus quem estabelece os propósitos. Temos apenas que, assim como José, permanecer. Os tempos de hoje, talvez mais acelerados, às vezes é bom a gente dobrar o nosso joelho e perguntar: Deus, quais são os teus planos para a minha vida? Porque está muito mais complicado viver nos tempos de hoje do que lá nos tempos de José. Né? Como é que se diz? As ciladas, como foi feito para José, hoje, a cada dia, pelo menos umas 30 ou 40 aparecem na nossa vida. Então é interessante a gente estar com os joelhos dobrados e perguntando: Senhor, quais são os seus planos para mim hoje? Então a gente tem que entender em cada momento da nossa vida, como foi falado lá atrás, entender qual é a vontade, qual é o propósito dele. E não basta simplesmente entender e aceitar o seu plano, aceitar o seu propósito. Quem lembra aqui daquele filme Missão Impossível, ou Agente 86, aquela série antiga, né? Quando iam dar uma missão para ele, não é não? Eu não era do filho, mas eu lembro, eu assisti DVD, né? Tem umas coisas aí para trás. Então o que acontece? Quando mandava uma missão, aí vinha alguma mensagem falada, havia alguma coisa, e no final essa mensagem se destruirá em tantos dias, né? Mas o que acontece? Tinha uma outra fala, principalmente em Missão Impossível: se decidir a aceitar, a sua missão é. Então, Deus tem um propósito, tem uma missão. Se decidirmos aceitar, joelho no chão. Aleluia. Amém? Então não basta aceitar o propósito de Deus, temos que distinguir o tempo. Eclesiastes, não é que está escrito lá? Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós já vimos lá o propósito de Deus na vida de José, e agora nós vamos ver o tempo. Então tudo tem o seu tempo específico. E o que é tempo? Tempo é um período determinado, acontecimentos determinados. Ou seja, isso aqui eu não peguei o significado completo, mas peguei só o que me interessava, período determinado, mas vai estar lá no dicionário, o sentido todo completo, mas é um período determinado. Ou seja, se é o que é determinado? Período para começar, período para terminar. Então, além do propósito, vamos ter que distinguir o tempo. Período determinado, ou seja, data para começar, data para terminar. Passar mais tempo do que o
planejado e sonhado por Deus é trazer lutas, é trazer provações, não só para mim, mas também para aqueles que estão ao meu redor, debaixo de mim, minha família, amigos, empresa e por aí vai. Então não basta conhecer o propósito, temos que aprender a discernir o tempo. E aí, veja só, em Êxodo, no capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11, vai falar de um faraó dizendo que José já havia morrido, né? E aí vai falar de um faraó que já não conhece José. Estou errado não, né? Eu não coloquei, eu não escrevi aqui. Está certo. Hã? Está certo. E aí ele começa a perceber que aquele povo está ficando numeroso, e aí cativeram neles, colocaram sobre eles feitores, para que eles não se alinhem a outros povos, venham ficar mais fortes ainda e possam lutar contra eles, e também para que não saiam do Egito. Por quê? Porque eles eram uma mão de obra boa, eles é um povo próspero, e o Egito estava crescendo com eles. Tempo. Cumprido o tempo determinado, José cumpriu o tempo dele determinado? Sim. Cumpriu o propósito Sim. e cumpriu o tempo. Tanto que ele identificou o tempo e encontrou os seus irmãos e fez o que com seus irmãos? Trouxe para junto deles. Trouxe para junto deles, não só os seus irmãos, mas seu pai e toda a comitiva que estava com ele. Então, entendendo o propósito, entendendo o tempo, aparecerá na nossa frente a Eclesiastes 3:1, ocasião. A ocasião vai aparecer na nossa vida. Entendendo o tempo, o propósito, entendendo, compreendendo o tempo, achando o tempo certo, a ocasião vai aparecer. A ocasião aparecendo, é só se deleitar. Então José entendeu o propósito, entendeu o tempo. Opa, foi para isso que Deus me trouxe, levou o tempo lá para dentro. Só que o que acontece? Existiam 2 propósitos e 2 tempos para José. Qual é o segundo? Deus não tinha levantado aquele povo, José, para trazer, para servir, né? Para fazer com que aquele povo não perecesse, o seu povo. Ele não falou isso, ele não entendeu? Amém? Glória a Deus. Mas olha o que está escrito lá no versículo 6 de 45, no versículo 6 de 45. Amém. Porque Houve 2 anos porque já houve 2 anos. Porque continua, beleza? de fome na terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem cega. Então, houve 2 anos e houve 5 anos. José chamou todo o seu povo para junto dele. Por quê? Para não morrer de fome, para continuar a sua descendência. Deus sabia da fome e Deus planejou. E o plano de Deus foi arquitetado e foi cumprido. Aí o que aconteceu? Qual é o outro propósito? Qual é o outro plano? O Egito. Qual é a função do Egito na vida do povo hebreu? Ali, uma cidade de refúgio. O Egito era uma válvula de escape. Ia ser uma cidade de refúgio. Para ficar, segundo o meu entendimento, conforme o que eu pesquisei, pelo menos 5 anos, que é
o tempo restante da fome. Porque por 2 anos onde eles passaram em Canaã, a provisão foi suficiente. Para os próximos 5 anos não seriam mais. Tanto que Jacó manda eles irem até o Egito, porque ouviram falar que lá havia mantimento. Então, entendimento que o tempo deles seria ali por mais 5 anos. Então, tinha um outro propósito, tinha um outro tempo, e iria se apresentar uma outra ocasião. Deus sabia da fome e usou a terra egípcia para refúgio, porém havia prazo. A segunda proposta, a de Faraó, é que foi atrativa. O que Faraó ofereceu para eles? A terra de Gósen, segundo as pesquisas que eu fiz, era assim mesmo como o Faraó falou, lá no ver que o Faraó falou, era a melhor terra do Egito. Pesquisando, olhando, alguns estudiosos falam que como eles eram criadores, né, criavam rebanhos, falava que a terra era muito próspera, muito boa para criar rebanhos. Bem, se era só isso, não importa. O que importa é que era o melhor para eles. Deus tinha preparado o melhor para eles. E aí, nem José viu a cilada armada. Nem José viu a cilada armada. O tempo de Deus ali no Egito foi ultrapassado. E quando a gente perde o tempo de Deus, a gente traz o quê? Como é que eu falei lá atrás? A gente pode trazer complicações, a gente pode trazer dificuldades, a gente pode trazer cativeiros para a nossa vida. Não só para mim, mas para aqueles que estão ao meu redor. Por eles não terem entendido, aí eles acabaram aceitando a promessa de Faraó, né? A falta de entendimento aí foi seria o segundo tempo. O propósito seria, qual seria o outro propósito? Além daquela do Senhor cuidar de José. O outro propósito seria a terra do Egito. Deus tinha o propósito de o Egito servir de refúgio para eles durante aquele período. E o tempo, os outros 5 anos, ou talvez um pouquinho a mais, até se estabelecer tudo. Mas aí esse segundo tempo foi perdido. Aí o que aconteceu? Foi o que nós vimos lá em Gênesis 1:16, escravidão. Aí gerou a escravidão. José não conseguiu entender que era a cidade de refúgio. E por que José não entendeu? Por que o povo não entendeu que era a cidade de refúgio? Olha o que está escrito em Gênesis 41:16-20. Gênesis 45, de 16 a 20. 45 ou 41? Gênesis 45, 16, do meia até o 20. Esta nova se fez ouvir na casa de Faraó. São vindos os irmãos de José. Foram contar para Faraó. O que agradou a Faraó e a seus servos. José foi quem também trouxe fartura para aquela terra. Então, o que José fizesse para Faraó estava uma maravilha. Ele tinha crédito, como nós falamos nos dias de hoje. Disse, aí por conta disso, ordenou o Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai, né, voltem à terra de Canaã. O versículo 18: tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado dizer-me: fazei isto, levai vós a terra do Egito, carros para vossos meninos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfarrabas
atalaia são os instrumentos musicais, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Foi Faraó que disse. Agora, o que Faraó diz? Vinde a mim e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e que comereis da fartura da terra. Alguém lembra de algo parecido disso lá no Evangelho? Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o 28. E o final do versículo 29 é: achareis descanso para as vossas almas. Não foi o que Faraó ofereceu? Não é isso que o inimigo faz desde o início? Enganar, trocar a bênção, trocar o sonho de Deus por algo bem inferior, por ouro de tolo. Não é ouro de Ofir, é ouro de tolo. Mais uma vez, o diabo enganou. Mais uma vez o diabo enganou aqui. Então, é muito fácil. A gente está em dificuldade, aparece algo que aparentemente é bênção, mas se não estivermos sincronizados com o Senhor, com o Espírito de Deus, com a sua palavra, em oração, em jejuns, nem sempre a gente vai conseguir discernir o que é propósito, o que é bênção e o que pode ser cativeiro, que é cilada para poder se tornar cativeiro. Propósito são sonhos de Deus, cativeiro é o que nos é apresentado pelo maligno, mas somos nós que entramos por vontade própria, é escolha nossa. Não pode ser atribuído a culpa ao irmão que de repente me enganou, ou achou que era certo, nem ele sabia que era errado, nem mesmo a Satanás, porque o papel dele é aquele: eu vou se eu quiser. Ele está ali para isso. Eu vou se eu quiser. Então, ele sempre vai pegar uma promessa que Deus fez, assim como ele fez lá no Éden, e ele fez aqui de novo, e vai tentar deturpar, mudar coisinha pouca, para a gente se deleitar e fugir. Então, Fugir do melhor de Deus. Amém? E aí o que acontece? Observe bem que a primeira parte, José foi perfeito, mesmo ele não entendendo, mesmo ele não sabendo, mas ele tinha sido ensinado. Ele tinha sido ensinado pelo seu pai desde menino sobre as escrituras. Então ele aprendeu a fugir do pecado, ele aprendeu a fugir da cilada, ele aprendeu a não murmurar, ele aprendeu a não questionar, ele aprendeu a não criticar. Ele aprendeu. Não é o que está escrito lá em Timóteo, capítulo 2 Timóteo, perdão, capítulo 3, versículos, pastor Cleito, capítulo 3, versículo 11, alguma coisa, quando Paulo fala com Timóteo que desde menino, 2 Timóteo 3, acho que é 11, é 14, é 14, 15, 14, 15. Também será que aprendeu? Lê, é 14, 15, né? 14, 15. Porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então ele aprendeu, mas o segundo tempo, como era desfrute de leitura, aquilo ali não tinha sido preparado. Mas a parte final ali, que ia torná-lo sábio, tornou muito inteligente. Mas faltou a sabedoria aqui para entender aquele tempo e aquele propósito de Deus, né? Então aí o que acontece? Resistir às tentações não é o suficiente, como aconteceu com José. Deve-se estar alerta para todas as situações. Aí a ocasião e o propósito. Deve estar alerta para todas as situações, ocasião, tempo e propósito.
Certo? Aí, alinhando Eclesiastes 3:1, vamos alinhar com Romanos 12:2. Vamos abrir Romanos 12:2, é o final já. Romanos 12:2, esse é um versículo muito lido, muito conhecido. Romanos 12. 12, Amém. versículo 2. Aí, ó, olha o que diz lá: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para o que está em Eclesiastes 3? Tudo tem a sua ocasião própria. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo, ocasião e propósito. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, lá em Eclesiastes 3, é reafirmada aqui. A vontade boa de Deus é o propósito de Deus. Quando nós estivermos na boa vontade de Deus, foi porque nós identificamos o propósito de Deus. Quando nós estivermos na perfeita vontade de Deus, foi porque nós identificamos o tempo exato de Deus para poder realizar o que Ele colocou em nossas mãos. Quando nós estivermos na agradável vontade de Deus, foi porque a ocasião apareceu e a missão foi cumprida naquele momento que a gente distinguiu. Então, essa é a vontade de Deus, que ela seja boa, agradável e perfeita, alinhada com tudo isso aí que a gente falou. Amém? Amém. Senhor Deus, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, entregamos, Pai amado, mais uma vez em tuas mãos o nosso propósito, o nosso tempo, a nossa ocasião, segundo a tua vontade, Pai amado, para que se estabeleça a boa, a perfeita e agradável vontade, Senhor amado. Tu é que conheces os planos que há sobre nós, Pai amado. São planos de paz e não de mal ou de guerra, Senhor amado. E para que a gente também entenda estes planos, é necessário que a gente, Pai amado, busque, é necessário que a gente dobre os nossos joelhos, é necessário, Pai amado, que a gente permita verdadeiramente que até mesmo as tribulações, desde que, Pai amado, alinhada com o teu propósito, esteja sobre a nossa vida. Pai amado, sempre com entendimento e jamais, Pai amado, se conformando, Pai amado, com o mundo, porque pelo que está escrito, Pai amado, perfeitamente a gente pode ler que José, sendo aquele homem que compreendeu o propósito, compreendeu o tempo, foi uma espécie de libertador, Pai amado, para aquele povo, como diz aí os escritores, como diz a tua palavra, um tipo de Cristo, Pai amado. Ele também não conseguiu entender aquela parte, Senhor Jesus, e meio que se conformou, Pai amado, com tudo aquilo que foi colocado na sua frente. Então que nós, Pai amado, não venhamos a nos conformar com este mundo, que o que venha, Pai amado, a ser entregue para nós, que não seja seu, que seja identificado, Pai amado, e eliminado, a fim, Pai amado, de que somente os teus sonhos, os teus propósitos permaneçam na nossa vida, para que a gente não se torne, Pai amado, cativeiro de nós mesmos. Amém? Te louvo e te glorifico, em nome de Jesus.